aos nossos seminários da pós-graduação. Hoje eu convidei o professor Tiago Caramês, aqui do Departamento de Física, para falar um pouquinho dos trabalhos que ele está fazendo atualmente. Então, Tiago, pode começar sua palestra aí? Ok, Moisés, muito obrigado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar aqui no nosso ciclo de seminários, né, da pós-graduação. Eu vou falar aqui de um tema, na verdade, eu venho trabalhando nisso de alguns anos, né, desde pelo menos o meu doutorado. E assim, em diversos contextos é um tema que eu revisito, né, assim, sistematicamente, aí, estudando diversos aspectos desse assunto, que é defeitos topológicos, né, e defeitos topológicos gravitacionais, né, em gravitação. Talvez quem já esteja familiarizado com matéria condensada, né, talvez já tenha escutado esse termo em matéria condensada, mas aqui a gente vai falar disso no contexto de gravitação, né? E nós vamos falar aqui de um aspecto, de um defeito topológico específico, que é chamado monopolo global, certo? E aí a gente vai discutir aqui, né? Aqui a minha apresentação está estruturada dessa maneira, né? Nós vamos fazer uma introdução aqui a defeitos topológicos, né? De que maneira a gente pode classificá-los, de que maneira podemos diferenciá-los, né? E, em seguida, eu vou falar dos efeitos gravitacionais tanto na relatividade geral, que é a teoria mais aceita para a gravitação, que a gente já tem aí a teoria moderna para a gravitação há pelo menos 100 anos, né? E, em seguida, por fim, eu vou falar aqui rapidamente do meu trabalho mais recente nesse assunto, ok? Então, para a gente falar de defeitos topológicos, eu coloquei aqui 3 conceitos-chave, né, que são, na verdade, importantes, né, ingredientes importantes para a gente entender, né, o que significa isso. Esses 3 conceitos são quebra de simetria, quebra espontânea de simetria, e a gente vai deixar claro logo mais por que entra esse termo espontâneo, né? Transições de fase, né? Quebra espontânea de simetria, transições de fase e parâmetro de ordem. Ao longo dessa apresentação e dos meus trabalhos, a gente não vai falar de parâmetro de ordem exatamente, a gente vai falar sempre de um campo, que, no contexto de teoria de campos e gravitação, faz o papel do parâmetro de ordem, certo? Mas, quando a gente vê na matéria condensada, a gente sempre utiliza parâmetro de ordem, como sendo o análogo, ok? E, para ilustrar, né, o que significa isso, eu recorri aqui a um exemplo que nos é bastante familiar, que é a água, certo? Então, vamos imaginar essa figura aqui da esquerda. A gente tem água no estado líquido, né? As moléculas, como é que elas estão se comportando no estado líquido? Elas estão se movendo em direções absolutamente aleatórias. Isso acontece com mais intensidade no estado gasoso também, né? Então, elas estão se movendo em situações absolutamente aleatórias, né? E desordenadas, certo? Desordenadas. E aí, essa desordem, a gente pode caracterizar por uma quantidade que vem a ser o parâmetro de ordem que vocês estão vendo aqui. Então, a gente diz que nesse estado, né, desordenado, o parâmetro de ordem é 0. Certo? E aí a gente tem uma coisa, a gente tem uma certa simetria também. Nessa figura que vocês estão vendo, claro que é uma figura bidimensional, né? A gente poderia imaginar ela tridimensional. Mas, se eu fizer uma rotação nessa figura, o negócio está tão desordenado que a gente não vai conseguir diferenciar essa nova configuração da configuração inicial. Então, a gente diz que estamos diante de uma simetria por rotação, certo? Ok. Imagina agora que essa porção de água comece a ser resfriada, né? Progressivamente resfriada, então a gente vai chegar no estado sólido, que é o gelo. E o que vai acontecer no estado sólido? Você vai ter uma rede cristalina, né? Uma estrutura cristalina, e que o sistema ele vai se acomodar no estado de mínima energia.
E ao se acomodar no estado de mínima energia, vai se formar essa estrutura cristalina. Só que essa estrutura cristalina, ela não será homogênea ao longo de toda a amostra, mas ela vai ser diferente em regiões diferentes. Então, isso é o que a gente tem, é o que a gente chama de domínios ordenados. Então, por isso que nós temos aqui 3 domínios que eu desenhei aqui, né? Então, 3 parâmetros de ordem diferentes. Esses domínios, no entanto, eles eventualmente têm contato entre si. E nessa interface, a gente diz que o parâmetro de ordem, que esse ordenamento, né, ele não está bem definido. E aí a gente diz que o parâmetro de ordem é 0. Certo? O parâmetro de ordem ser 0 aqui é o que a gente chama de defeito na estrutura. Certo? É exatamente isso. É assim que é a junção entre os domínios, né, o que nós chamamos de defeito na estrutura, defeito topológico. Certo? A gente pode discutir aí vários detalhes do que eu vou falar aqui, pessoal, na sessão de perguntas, tá? Algumas coisas eu vou precisar, talvez, a maioria delas eu vou traduzir numa linguagem, procurar traduzir numa linguagem simples, o mais simples que eu puder, né? Que a minha didática permitir. Aquilo que não for possível, a gente pode discutir, eu peço a compreensão de vocês na sessão de perguntas. Então, isso aqui é um defeito. Então, um parâmetro de ordem 0, né? Aqui caracteriza um defeito nessa estrutura. Ok, isso aí é uma coisa que a gente observa em sistemas magnéticos, como eu antecipei aqui, cristais líquidos, hélio superfluido, tudo no contexto da matéria condensada. O que isso tem a ver com gravitação? Né? Vocês devem estar se perguntando. Só que isso a gente observa parte disso no universo também. De que maneira? O universo, segundo a teoria mais aceita, né, para descrever o universo, ele começou muito quente, né, muito quente, e à medida que ele se expandiu, ele foi se esfriando. E à medida que ele foi se esfriando, ele foi passando por transições de fase. Tá? E ao passar por transições de fase, existe uma teoria chamada, na verdade, chamado mecanismo de Kibble, que descreve a formação de defeitos topológicos, e aí, nesse caso, serão defeitos análogos àqueles da matéria condensada, só que no universo. São chamados defeitos topológicos gravitacionais ou defeitos topológicos cósmicos. Né? Então, o que acontece na chamada teoria de grande unificação? Que é a teoria para o início do universo. Certo? As chamadas teorias de grande unificação. Na verdade, essa não é uma teoria fechada ainda, a gente está ainda correndo atrás dela. Né? Diz o seguinte, que no começo, todas as interações fundamentais da natureza estavam unificadas, né? E elas eram descritas por um único grande grupo de simetria, que é esse G aqui. À medida que o universo foi se esfriando, né? Esse grande grupo ele foi se quebrando em grupos menores. Certo? Se quebrando em grupos menores, e cada subgrupo desses, né, posteriormente se separaram no que a gente conhece como as 4 interações da natureza. Tá certo? Então, percebam, houve várias quebras de simetria aí. Então, cada quebra de simetria, a hipótese, né, levantada pelo mecanismo de Kibble é que tenha deixado um tipo de defeito no universo. E de que maneira, numa teoria de campos, né, a gente descreveria esses defeitos. É o que eu vou apresentar aqui. Imagina que a gente está numa teoria de campos, né? Eu tenho uma lagrangiana para um determinado campo sujeito a um potencial, que a gente chama de um potencial auto-interagente, né? Lambda φ4, é assim que nós chamamos, né? E como é que esses defeitos se manifestam aí? É isso que eu vou tentar ilustrar para vocês aqui. Observe que essa lagrangiana, né, essa expressão aqui, isso não é difícil a gente perceber, que se eu faço uma mudança de φ para menos φ, essa lagrangiana aqui permanece inalterada, concordam? Permanece inalterada. Aqui é uma derivada aqui, certo? Uma derivada. Isso aqui a gente chama de simetria Z2, ou simetria por reflexão. Né? Isso é por razões óbvias, né? Ou simetria especular.
Então, a gente diz que a lagrangiana é invariante por simetria Z2. Ok? Certo. E o estado de menor energia para esse modelo, né, para essa teoria, ou seja, quando o potencial é mínimo, vem a ser φ igual a zero. Concorda? Quando essa função aqui é mínima. Φ igual a zero. Isso aqui é o que a gente chama de estado de mínima energia. E o estado de mínima energia, o valor, enfim, a gente chama de valor esperado de vácuo, né, é igual a zero, portanto. Percebam que se eu submeto o vácuo a essa transformação de φ para menos φ, ele continua sendo vácuo, concorda? Continua sendo vácuo. Então, com isso, a gente diz que o vácuo, ou o estado fundamental, obedece à mesma, respeita a mesma simetria da lagrangiana. Certo? Então, guarda essa informação. Vamos considerar agora que uma pequena modificação nesse potencial, introduzindo esse termo bem aqui. Certo? Quando ele é igual a zero, eu recupero isso aqui. Certo? O que eu vou ter nessa situação? A gente não vai ter mais uma concordância entre o vácuo e a lagrangiana no que diz respeito à simetria. De que forma a gente enxerga isso? Vamos ver aqui. A simetria Z2, percebam, ela continua sendo respeitada pela lagrangiana. No entanto, o vácuo, ou seja, o estado fundamental, o valor de φ que minimiza esse potencial, vai ser agora mais ou menos eta. Certo? Mais ou menos eta. Isso significa o seguinte, que o φ, ele vai escolher, quer dizer, no estado de mínima energia, né, ele vai escolher o estado eta ou o estado menos eta. Não vai escolher os dois, vai escolher um ou outro. É isso que determina, que a gente viu anteriormente no exemplo da água, né, um domínio. Certo? Então, percebam quando ele escolhe um ou outro, por exemplo, φ é igual a eta, quando eu faço essa transformação aqui, φ, para menos φ, eu mudo o φ igual a eta. Então, significa o seguinte, que o estado de mínima energia não obedece mais à mesma simetria da lagrangiana. Então, aí a gente tem uma quebra de simetria. Tá certo? É isso que a gente chama de quebra de simetria. E é espontânea porque o sistema escolhe espontaneamente para onde ele vai. Se é para cá, para esse domínio, para cá ou para cá. Nesse caso aqui são dois domínios, né? Eta, ou mais eta ou menos eta. Tá certo? E aí, como é que se manifesta aí o defeito? Percebam que agora, quando eta é igual a zero, vão lembrando aqui da nossa analogia, né? Parâmetro de ordem igual a zero. Quando eta é igual a zero, a energia já não é mais igual a zero, ao contrário do que acontecia aqui. O potencial é diferente de zero. Certo? Então, eu vou ter, na região do espaço em que eta é igual a zero, em que φ igual a zero, certo? Perdão, falei eta, né? Quando φ é igual a zero, o potencial aqui, eu tenho um potencial não nulo. Então, na região em que φ é igual a zero, eu tenho uma energia localizada ali, diferente de zero. Certo? Só que φ igual a zero, φ é uma função das coordenadas. Isso aqui define uma superfície no espaço tridimensional. Certo? Então, eu vou ter uma energia diferente de zero concentrada numa superfície. Essa superfície a gente chama, é um defeito, né, que a gente chama de parede de domínio. Ok? Então, assim que surge a parede de domínio. É o primeiro defeito que a gente vai ver aqui. Mas outros, né? Há outros. Então, vamos, ou seja, com a quebra da simetria Z2, me dá uma parede de domínio. Tá? Agora, vamos imaginar uma outra situação em que esse campo ele já não é mais real. Ele é um campo complexo, certo? E aí a gente vai repetir ali o mesmo procedimento. Só que aqui, como ele é um campo complexo, a simetria a qual a lagrangiana está sujeita é a chamada simetria U1, que nada mais é do que uma rotação desse campo no espaço, no plano complexo. Ok? E aí, acontece o quê? Se eu coloco esta correção aqui, né, o vácuo, da mesma maneira, né, o vácuo ou o estado fundamental já não vai obedecer à mesma simetria que a lagrangiana.
né? E nesse caso vai ser um círculo, né? Um círculo no espaço complexo, de raio eta. Então, eu tenho uma quebra de simetria. Né? Só que nesse caso, como é o espaço... Então, para φ igual a zero, eu vou ter o meu defeito associado a esta quebra de simetria. Só que φ igual a zero, φ é complexo. Fazer φ igual a zero significa exigir que a parte real e a parte imaginária sejam iguais a zero. Então, eu vou ter um sistema, né? Quer dizer, duas equações, né? Duas funções iguais a zero. Duas superfícies. O que vai ser a solução desse sistema? Vai ser a interseção dessas duas superfícies. A interseção de duas superfícies é o quê? É uma linha. Certo? Não necessariamente reta, né? Pode ser uma linha, se a superfície for uma superfície mais ou menos curva, né? Mas vou ter uma linha. E esse me define um defeito linear chamado corda cósmica. Ok? Tá certo? Acho que agora tá dando para entender. Então, aqui nesse terceiro exemplo, então, numa simetria U1, a quebra de simetria U1 me dá uma corda cósmica. Ok? E aqui, vamos imaginar essa situação, né? Essa terceira situação, que é o seguinte. O meu campo escalar, ele, na verdade, é como se fosse um vetor no espaço dos campos, certo? E tem 3 componentes aqui, cada uma das componentes é um campo escalar. Então, isso aqui, essa lagrangiana aqui, essa quantidade a gente chama em teoria de campos de tripleto de campos escalares, certo? Existem interações fundamentais que são descritas em termos dessas quantidades, ok? Enfim, fazendo analogamente, né, o raciocínio que a gente fez nos 2 casos anteriores, o que vai me dar o defeito aqui? O defeito vai ser quando isso aqui for igual a zero. Isso aqui igual a zero significa que as 3 componentes dele são iguais a zero. Né? Ou seja, eu tenho um sistema determinado aqui. Ou seja, φ1 igual a zero, φ2 igual a zero, φ3 igual a zero. Em outras palavras, a interseção entre essas 3 superfícies. A interseção entre 3 superfícies dá o quê? Um ponto. Ou seja, eu tenho um defeito que é pontual, que concentra uma energia diferente de zero nesse ponto. E esse defeito é chamado monopolo global. Ok? Então, eu tenho uma lagrangiana, e quebra de simetria, essa simetria de rotação aqui que havia anteriormente, ele se transforma em simetria U1, né? Quando o sistema escolhe esse estado fundamental espontaneamente, né? Essa quebra de simetria me dá um defeito chamado monopolo global. Ok, então vamos pensar o seguinte, pessoal. A mensagem que a gente deixa aqui. O tipo de simetria que é quebrado determina o tipo de defeito topológico que é formado. Ok? E a gente vai se concentrar aqui ao longo da nossa exposição nesse último defeito que a gente falou aqui, que é o monopolo global. Ok, vamos agora olhar para o lado, para a gravitação, né? De que maneira esse defeito, ele produz efeitos gravitacionais, né? Na relatividade geral, né, nossa teoria da relatividade geral, um dos seus pilares é o chamado princípio da equivalência. O princípio da equivalência estabelece o seguinte: existem muitas maneiras de enunciá-lo. Uma delas, se a gente quiser pensar nele em termos simples, é que tudo é afetado pela gravidade, e tudo que existe, né, é afetado pela gravidade e provoca e gera campo gravitacional. Coisa que não acontece com as outras interações, né? Então não é possível ficar indiferente, seja a matéria e a energia ficar indiferente ao campo gravitacional. Então, o monopolo global, da mesma maneira, ele deve, de alguma maneira, produzir campo gravitacional. E aí, como é que a gente junta essas duas coisas, né? A gente precisa da relatividade geral. Então, eu coloquei aqui algumas equações, né, omitindo várias delas, mas algumas das equações para a gente são suficientes para a gente aqui, da relatividade geral, né? Uma é as equações de Einstein. As equações de Einstein me dizem como que, a partir de uma configuração de matéria ou energia, eu produzo o campo gravitacional na forma de geometria. Na relatividade geral, ela não interpreta mais a gravidade como força, mas é como um efeito geométrico. É um efeito geométrico, certo? E isso aqui são quantidades eminentemente geométricas, né? O tensor de Hit,
que deriva do tensor, chamado tensor de curvatura, o tensor métrico, que me diz como que eu defino distâncias no espaço, e o escalar de curvatura, que tem a ver com a curvatura do espaço. Né? E essas são as equações de Einstein. Aqui as equações, a chamada equações da geodésica. Equações de geodésica é o seguinte, pessoal. Num espaço euclidiano, a menor distância percorrida por uma partícula livre a menor distância é sempre uma reta. No espaço curvo, a menor distância percorrida por uma partícula livre não vai ser mais uma reta. E quem me dá isso é a equação da geodésica. Essas correções aqui dão exatamente vêm exatamente da curvatura do espaço, ok? Então, a equação da geodésica, né? Que dão as equações de órbita, por exemplo, dos planetas, tá? Vem daqui. E outro ingrediente é a ação de Einstein-Hilbert. Na verdade, a ação de Einstein-Hilbert é essa parte aqui. Mas é que me diz que a relatividade geral, ela deriva de um princípio variacional. Ela possui uma formulação variacional. Que é aquilo que a gente, para quem já estudou mecânica clássica, né, a gente tem, no caso da mecânica clássica, no chamado formalismo lagrangiano. Eu tenho uma lagrangiana, eu chego nas equações de movimento. Né? Aqui, se eu tenho uma lagrangiana ou uma ação, eu chego nas equações de Einstein. É isso que significa uma formulação variacional. Certo? E o tensor energia-momento, isso que está aparecendo aqui, ele pode ser obtido a partir de uma lagrangiana, através dessa expressão aqui. Tá? Todos os detalhes a gente pode discutir na sessão de perguntas. Tá? Me desculpe estar passando aqui rápido. Né? E esse tensor energia-momento, ele deve ser conservado segundo a derivada covariante, que já não é mais a derivada ordinária, tá? Que a gente estuda lá no cálculo. É uma derivada que leva em conta correções de curvatura. Então, veja, se eu tenho uma lagrangiana, eu tenho um tensor energia-momento e, posso calcular o campo gravitacional. Né? Então, percebam que, para o caso desses defeitos aqui, a gente pode fazer isso. Né? Uma lagrangiana me dá o campo gravitacional, produzido por aquela configuração. Né? Então, isso aí foi feito para o caso do campo gravitacional há bastante tempo atrás, né? Por causa do monopólio global, bastante tempo atrás, né? Em 89, em que, vou tentar resumir, né? Para o caso, como o monopólio global tem simetria radial, né? Ele é um defeito pontual, então ele é esfericamente simétrico, né? Então, a métrica que a gente sugere para ele seja uma métrica desse tipo, né? Métrica é a distância entre dois pontos no espaço-tempo, certo? Então, só que, como o espaço é curvo, isso aqui já não é mais constante, agora depende de R, né? E aí, determinar o campo gravitacional, segundo a relatividade geral, é determinar, para esse caso aqui, para essa simetria, significa determinar esses valores aqui de B e de A. Né? Então, eu tenho aqui a forma, né, para o tripleto, né? E as condições de contorno a qual vai estar sujeito, né? Então, isso aqui em cima do defeito tem que ser 0, você já sabe por quê, né? E longe vai para 1, que vai para o vácuo, esse eta aqui, certo? E aqui eu tenho as componentes de tensão e energia-momento. Então, eu tenho tudo para calcular quem é esse campo gravitacional. Né? Então, eles utilizam a aproximação de que estão fora do defeito, né? O que dá ou seja, H igual a 1, vai para 1, e encontram isso aqui. Tá? Nesse caso, pessoal, aparece uma massa. Quando esse termo se a gente tirar esse termo do meio, ou seja, ficar apenas 1 menos 2 de m sobre r, isso é uma solução conhecida, que é a solução de Schwarzschild, que é simplesmente a solução de um buraco negro estático. Uma estrela sem rotação que colapsou, que tem muito massiva, né, que colapsou num buraco negro. A solução seria essa. Aqui é essa solução de Schwarzschild, porém, né, com esse termo aqui adicional. E aí, eles interpretam essa massa que aparece aqui de duas maneiras, né? Essa massa pode ser a massa do defeito, propriamente, né? Uma vez que ele também é esfericamente simétrico, né? Ou pode ser uma massa de um buraco negro que engoliu o defeito, ou uma estrela que colapsou, sofreu colapso gravitacional completo, na vizinhança de um defeito, e com isso ela herdou, né, a carga do defeito. Tá certo? É assim que eles interpretam. Então, eles utilizam essa primeira interpretação e dizem o seguinte: bom, essa massa, na escala astrofísica, se a gente for
ele é muito pequeno, né? Então, se a gente for estudar isso na escala astrofísica, vai ser desprezível. Então, com isso, eu vou ficar apenas com este termo aqui, vai ser um termo, vai ser uma constante. Eu não vou entrar em detalhes como que isso é feito, né? Mas eu posso reescrever a partir de algumas redefinições, né? De réguas e relógios, né? Enfim, a gente pode discutir depois também. Reescrever aquela métrica com essa hipótese, se eu desprezar essa massa, né? Reescrever essa métrica dessa maneira. E aí eu chego numa solução muito interessante que tem três características principais, né? Que eu coloquei aqui. Primeiro, ela possui um déficit de ângulo sólido. É um espaço-tempo, né? Que possui um déficit de ângulo sólido. O que é isso? O ângulo sólido é isso que vocês estão vendo bem aqui, né? Imagina que uma esfera que eu tiro o ângulo sólido e colo as bordas. Então, eu vou ter um espaço esfericamente simétrico com ângulo sólido faltando. É isso que é o defeito, é isso que é o efeito, né, gravitacional dele. Né? Assim como ele se apresenta, é dessa maneira como ele se apresenta, né? O monopolo global. E o fato disso aqui, ó, essa componente da métrica aqui, ó, que a gente chama de G00, tá? C1, bastaria que fosse constante, mas 1, significa o seguinte, que o monopolo não exerce força newtoniana, né, sobre partículas que se movem no seu entorno. Porque a força newtoniana, a gente sabe lá da relatividade geral, a gente obtém a partir da derivada de G00. Como aqui é 1, então não tem força, ele não gera força. Então a partícula passa ali, uma partícula massiva, tá? Uma partícula material, passa ali de forma indiferente. Ok? Porém, a trajetória da luz, né, ela é sensível a essa componente da métrica aqui. Pelo que a gente vê. Isso faz com que afete a trajetória da luz que passa na vizinhança dele. Né? Então, essas são as três propriedades principais. Né? E a gente vai estudar aqui, vai olhar isso aqui para fora da relatividade geral, né? E eu vou já explicar aqui por que fora da relatividade geral, né? E ver de que maneira essas propriedades são afetadas, ok? Então é isso. Bom, isso aqui eu vou passar bem rapidamente. Bom, tem um segundo trabalho, né, que mostra que se a massa, né, do defeito for levada em conta, na verdade, for diferente de zero, né? A característica mais importante, a gente, sem entrar muito em detalhes, é que a massa que é encontrada neste caso é uma massa negativa, né? Como que eles interpretam massa negativa? É massa? Não, eles interpretam como um potencial repulsivo. Como aparece sempre junto com Gm sobre R, interpretam isso como um potencial gravitacional repulsivo, né? Mas isso é outra coisa que a gente pode detalhar melhor depois, tá? Se vocês tiverem interesse. Mas, como eu vinha falando, né, da relatividade geral, e se a gente olhasse para além da relatividade geral? O ponto é o seguinte, pessoal, por mais que a teoria da relatividade geral de Einstein seja uma teoria muito bem testada e muito consistente, né, ela possui ainda algumas questões em aberto, né, que o desafio, principalmente na escala cosmológica, né, de 20 anos para cá a gente tem a emergência, por exemplo, quer dizer, a descoberta, né, da expansão acelerada do universo. A gente sabe que a gravitação, ela tem que ser como a gravitação é atrativa, a expansão tinha que ser desacelerada, né? Ela tinha que tender a desacelerar. No entanto, a gente observa uma expansão que é desacelerada em discordância do que a própria teoria da relatividade geral prediz, né? Então, talvez, quer dizer, de 20 anos para cá, especialmente, mas surgiu várias hipóteses, né, de modificação na gravidade, uma vez que pensa-se que talvez a relatividade geral não seja uma teoria definitiva, né? Seja, sim, uma teoria com um limite de validade bem definido. Né? Então, existem um zoológico aí de teorias gravitacionais, né, já de muito tempo, mas especialmente de 20 anos para cá, quando surgiu esse problema dentro da cosmologia. Né? Mais recentemente, principalmente na descoberta das ondas gravitacionais em 2015, mas
particularmente em 2017, quando as ondas gravitacionais que se obteve foram devido a eventos que envolviam a estrela de nêutrons, né? Estrelas de nêutrons podem emitir luz, ao contrário do buraco negro. Então, houve ali emissão de onda eletromagnética. Houve emissão de ondas gravitacionais e onda eletromagnética ao mesmo tempo. Isso permite comparar a velocidade das ondas gravitacionais com a velocidade da onda eletromagnética, né? Isso foi feito e deu uma enxugada aí nesse zoológico de teorias modificadas de gravidade, inviabilizando várias delas, no caso, essas que estão à direita, certo? E à esquerda existem, né, todas as que previam uma velocidade de ondas gravitacionais semelhante, igual à da luz, né, sobreviveram, né? E aí, uma delas aqui é a chamada teoria FDR. Eu vou explicar já sobre ela e o que ela é, né? E essa teoria aqui de Brandstich, né? Que são duas teorias em que eu trabalho já há muito tempo, bem antes disso, e fico feliz que elas continuam aí no jogo. E o que é a teoria FDR, pessoal? Bom, vocês lembram de uma coisa parecida como essa que eu mostrei lá atrás, né? Só que aqui eu tinha um R, lembra? É o escalar de curvatura, que é a lagrangiana que dá origem às equações de Einstein. Só que na teoria FDR, essa lagrangiana ela é uma função arbitrária de R. Com isso, eu encontro uma generalização das equações de Einstein. Tá certo? Então, essa teoria, ela é uma teoria bastante interessante, não apenas no contexto cosmológico mais recente, né, da expansão acelerada do universo, mas também na descrição de um fenômeno que a gente chama de o fenômeno inflacionário, né, que estabelece que bem no início do universo, houve uma expansão muito violenta que foi necessária, né, para que, entre outras coisas, gerasse as flutuações primordiais que deram origem às grandes estruturas que a gente observa no universo. Então, é uma teoria que tem, tanto lá no início quanto aqui na fase mais recente do universo, tem um papel importante. Então, a gente vai utilizar ela, tá bom? E aí o espírito é o seguinte, vamos pensar o seguinte, de que maneira, né, usando dentro de uma teoria FDR, desviando um pouquinho da relatividade geral, num primeiro momento, desviando apenas um pouquinho, né, uma pequena perturbação, aquelas propriedades lá de um monopólio podem ser afetadas, se é que podem, e idealmente gerar sinais observáveis, sinais que a gente possa detectar, né, observar. Então, esse FDR aqui, a gente utiliza, na verdade, em vez de FDR, a sua derivada, tá? Existem várias razões para isso, inclusive a simplificação do problema. E como a simetria radial, essa função é que ela pode ser reescrita em termos da coordenada radial, tá bom? Porque a gente já tem a intenção de usar num problema esfericamente simétrico. Só por isso que a gente pode fazer isso. Mas ok, vamos... Essa aqui vão ser as equações, tá, gente? Não vou explicar elas passo a passo, mas só que vocês aceitem que essas são as equações dinâmicas do problema, e a gente adota esse ansatz aqui, essa pequena correção na relatividade geral, ela me dá uma solução com esta pequena correção aqui. A consequência mais interessante disso aí, uma vez que ela é pequena, é uma correção pequena, a relatividade geral é 1, né? Isso aqui é igual a 1. Então, essa aqui dá uma pequena correção, tá? Consequência mais interessante é a seguinte, que a métrica que a gente obtém, ela pode ser escrita como aquela métrica lá de Barriola-Vilenque, né, aquela primeira, né, do PRL, a original, a menos de uma função, desta função aqui. Então, duas consequências aí. O que a gente está fazendo com isso aí? Com uma transformação conforme? A gente está esticando o espaço, encolhendo o espaço. Quando a gente estica o espaço, encolhe o espaço, os ângulos não são afetados. Isso é até mais ou menos intuitivo, né? Como eles não são afetados, o ângulo de deflexão da luz, né, a trajetória da luz, que é descrita pelo seu ângulo de deflexão gravitacional, ele não será afetado. Ok? Então, não serão afetados. Porém, aquele G00, aquela componente da métrica G00, agora já não vai ser mais 1, vai ser isso aqui.
Então, eu vou ter um monopólio que agora pode exercer força. Então, se eu conseguisse detectar esse defeito e ele tiver na vizinhança de algum objeto, né, astrofísico, ele exercer uma força, a gente detectar uma força, significa que eu não estou na relatividade geral. Certo? Então, eu estou ali diante de uma teoria que está se desviando da relatividade geral. Ok? Assim como se eu descartar isso, eu estou descartando também essa teoria, de alguma maneira. Tá? Então, por isso que é útil. Então, nesse trabalho, a gente faz uma abordagem exata. Tá? Não vou entrar também em detalhes, né, das equações, para não cansá-los, mas a gente obtém daqui alguns casos particulares. Né? E neste caso aqui, esse terceiro caso, que é o que a gente vai utilizar, parece igual, né? Quer dizer, só que esse π0r já não é mais pequeno, ok? Ali a gente assume que é muito pequeno, uma correção muito menor que 1. Só que aqui já não é, ele pode ser tão grande quanto se queira, então, porque é uma solução exata, ok? Que emerge daqui quando a gente escolhe ali as constantes de integração adequadamente. Aqui não vou entrar em detalhes nessa discussão, mas o que a gente vai fazer com essa solução? Né? O que a gente pode fazer com essa solução? Bom, uma das maneiras da gente fazer observações, né, astrofísicas, inclusive testar teorias, né, na escala astrofísica, observando movimentos de partículas. Que movimentos podem ser esses? Né? Podem ser, por exemplo, uma estrela na borda de uma galáxia. Isso aí está sendo um movimento de uma partícula em torno de um campo gravitacional. Né? Pode ser uma estrela orbitando um buraco negro. Né? Pode ser um sistema binário em que estrelas orbitam outras estrelas, né? Em que buracos negros orbitam outros buracos negros. Então, assim, isso aí é um laboratório para a gente testar a teoria da gravidade. Tanto a teoria de Einstein quanto outras teorias. Certo? E aí, essa equação aqui, ela é uma maneira diferente da gente escrever aquela equação da geodésica que eu mostrei lá naquele slide. Certo? Uma maneira diferente. Ela é bem conveniente pelo seguinte, porque ela me dá esse parâmetro aqui. E esse parâmetro, ele vai ser... Tá, eu falei aqui, só um parênteses aqui, pessoal. Eu falei aqui de movimentos de partículas materiais, né? Estrelas em torno de buracos negros e tal. Mas podem ser partículas não materiais também, que seriam o quê? Fótons. A luz, movimento da luz também. Se inclui aí, nesse caso, na categoria partícula teste, ok? Então, ou partículas materiais ou partículas não materiais, não massivas, né? Então, por isso entende, né, os objetos astrofísicos que a gente vê e a luz, certo? Então, bom, como eu vinha falando, esse parâmetro aqui, ele é 1 quando é uma partícula massiva, real, material, né? E é 0 quando é luz, ok? Então, nessa equação aqui a gente consegue descrever tanto as partículas materiais quanto a luz, né? Essa equação da geodésica. Quando a gente desenvolve isso aqui, né, por um cálculo que a gente não vale a pena entrar todos em detalhes, isso me dá uma equação muito familiar para nós que já estudamos ali mecânica clássica, né, até física 1, talvez, né, que é esta equação aqui. Concorda que ela lembra muito uma equação da conservação da energia mecânica por unidade de massa, né, porque aqui deveria, né, ela se assemelha a uma equação desse tipo. Tem aqui um termo cinético, um termo aqui parecido com energia potencial e uma constante. Então, a gente chega numa equação desse tipo. E essa é a chamada equação da órbita. Né? A equação da geodésica me dá uma equação de órbita. Certo? Então, aqui, só que a gente não precisa resolver essa equação explicitamente, uma integral bem complicada, né? Para a gente descrever essas órbitas. Nós podemos, tal como lá na mecânica clássica, olhar para quem? Para esse potencial aqui, chamado potencial efetivo. Ele nos permite fazer uma descrição qualitativa das órbitas. Né? E essa descrição qualitativa, para o caso... de que maneira se dá? Bom, o potencial efetivo é isso aqui, né? Então, esse L é o momento angular da partícula, ela pode ter momento angular, certo? E isso aqui é o potencial gravitacional que vem da componente da métrica, né? Então, vamos imaginar, quer dizer, no contexto da astrofísica, a gente sempre está olhando para órbitas circulares estáveis, né? Uma vez que a gente tem uma estabilidade, então a gente pode estudar ao longo do tempo o que vem dali, né? Então, como é que a gente poderia obter
uma órbita circular estável a partir desse potencial, a partir dessa equação aqui. Bom, isso aí é o seguinte, pessoal, esse R é a distância do objeto até o centro do campo gravitacional. Tá? Para ser circular, R tem que ser constante, certo? Então, R ponto, esse T aqui, pessoal, só um parêntese rápido, para a partícula, é o próprio tempo próprio da partícula material. Quando é a luz, já tem outro significado, tá? Então, a gente discutir outra hora. Mas quando é partícula material, é o próprio tempo próprio, aquele tempo que a partícula marca ali no seu próprio referencial, tá? Então, esse potencial, então, tem essa primeira condição, e o potencial, para ser estável, ele tem que ser um ponto crítico, né? Não apenas isso, ele tem que ser mínimo. Então, vem essas duas condições adicionais aqui, tá certo? Então, analisando isso aí, a gente pode, enfim, tirar conclusões, né, a respeito das órbitas. Só que, nas observações astrofísicas, né, existe um parâmetro que nos ajuda, na verdade, e muito em tirar conclusões acerca da gravidade, acerca da teoria de gravidade que está ali. Né? Esse parâmetro é chamado ISCO, né? Que vem da sigla em inglês, que é o valor, né? Da órbita circular estável mais interna. Bom, esse nome feio que significa o quê? Bom, vou tentar ilustrar aqui para vocês. Na física newtoniana, né, eu tenho uma fonte, né, de campo gravitacional esfericamente simétrico. Eu posso ter infinitas órbitas possíveis em torno desse campo, em torno dessa fonte. Não há restrição não há restrição quanto ao raio dessa órbita. Ele pode ser qualquer a partir do objeto, certo? A partir do objeto, pode ser qualquer, pode estar em qualquer lugar, certo? Porém, na relatividade geral, isso já não é mais possível. Na relatividade geral, existe um raio mínimo onde uma órbita circular estável pode estar. Certo? Abaixo disso, o objeto cai inexoravelmente para dentro da estrela, né, ou se choca com o planeta, ou para dentro do buraco negro. Tá certo? Então, isso é da relatividade geral. Tá? Na relatividade geral. Então, que raio é esse? Exatamente esse Innermost Stable Circular Orbit, né? Que vale isso aqui, 6G vezes M. Né? A massa da fonte do campo vezes a constante gravitacional. Então, se a massa for muito pequena, não for suficientemente grande, perceba que isso aqui pode estar dentro do planeta, por exemplo. Né? Então, a gente não vai notar. Então, só é algo apreciável para campos gravitacionais muito intensos, como, por exemplo, um buraco negro. Mas, de posse disto, né, isso é uma característica da relatividade geral, como eu acabei de falar, né, a gente pode calcular, por exemplo, qual é o momento angular da partícula nesse raio. E também qual a energia que ela tem neste raio. Aqui está tudo normalizado de maneira que parecem unidades de distância, tá, pessoal? Por isso que vocês estão notando aqui algo adimensional, tá? Está tudo normalizado aqui para... Porém, se essa métrica, esse buraco negro de Schwarzschild, ele tiver uma carga de monopolo, essas quantidades aqui são redefinidas dessa forma. Tá? A massa passa a ser isso aqui e a energia isso aqui. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho agora uma carga de monopolo, só que eu estou um pouquinho desviado da relatividade geral. O que a gente observa? Isso aí só dá para a gente fazer... a gente faz, né, numericamente. Né? Eu vou resumir aqui novamente, tá, pessoal? Para não ficar muito cansativo. O que a gente observa aí é o seguinte, que o efeito da gravidade modificada, o que ela faz ali? Faz aparecer órbitas. Percebam que aqui eu tenho a relatividade geral, né? Aqui eu não tenho o máximo. Eu não chego a ter o máximo. Certo? Só que aqui essa curva do potencial efetivo faz isso aqui. Né? O potencial, a derivada segunda do potencial efetivo menor que zero dá um mínimo. Quando é maior do que zero, me dá um máximo. Isso a gente sabe lá do cálculo 1, né? No caso, para funções em geral. Então, vou ter máximos.
O que significa isso? Que eu vou ter órbitas instáveis. Uma órbita instável é o quê? Se eu der um peteleco naquele objeto que está orbitando ali um segundo objeto, ele se afasta de forma indefinida, né, daquela órbita. Tá certo? Isso significa uma órbita instável. Tá certo? Então, essa é uma característica que a gente pode observar na escala astrofísica. Se esse evento for observado, a gente pode dizer que estamos diante de uma desvio da relatividade geral, tá ok? E no caso de um defeito está ali presente também. E outra coisa que acontece é o seguinte, é que esse isco, né, aqui está normalizado novamente, né, ele ganha outros valores, né? Ele não é mais aquele valor de... aqui é 6 no caso, mas quando você coloca um defeito, né, vai ter isso aqui, ter essa correção. Então, por isso que vai para aquele 6,06. Então, nesse caso, quando você foge um pouquinho da relatividade geral, aparecem outros valores aí. Tá certo? Então, isso também é algo, são sinais potencialmente observáveis, tá? Ou para a gente descartar esse modelo, ou para favorecê-lo, tá ok? Então, no caso da luz também, nós temos a equação da geodésica aqui, como eu falei, né, igual a zero, né? A gente, deixa eu ver quanto tempo que eu tenho. Sumiu meu cronômetro, tá, 5 minutos, eu vou passar aqui bem rápido. Para o caso do desvio da luz, a gente pode... Desvio da luz também nos dá uma assinatura observável, certo? Mesmo na relatividade geral. Na verdade, assim, o desvio da luz, o desvio gravitacional da luz, foi o que nos deu a primeira evidência, a primeira comprovação experimental da relatividade geral, que foi observado há 102 anos atrás, em Sobral, no Ceará, né? No céu de Sobral, aqui no Ceará, 100 anos atrás. Certo? Então, foi a primeira comprovação experimental da relatividade geral, o eclipse de 1919, ok? Então é um fenômeno importante também a deflexão da luz para a gente testar, né, ou vincular desvios da relatividade geral. Então, nesse caso, pessoal, a gente tem o seguinte, né, no desvio da luz, na relatividade geral, pressupõe o seguinte, que o espaço seja assintoticamente plano. De fato é, né? Porque o que é assintoticamente plano? Significa o seguinte, que em torno do corpo, né, do buraco negro, da estrela, quer que seja, do Sol, né, o espaço é muito curvo, né, é bastante curvo, só que suficientemente longe, ele é plano. Isso significa assintoticamente plano. Isso é uma hipótese que está na relatividade geral, porque a métrica de Schwarzschild é 2Gn sobre R. Então, R, quando vai para o infinito, isso aqui vai embora, eu fico com 1, que me dá o espaço plano. Né? Ok. Só que, nesse caso aqui, percebam que o espaço não é assintoticamente plano, né? Porque eu tenho esse termo bem aqui, ó, R, que quando R é muito grande, isso aqui explode. Isso aqui não vai a zero, como esse aqui vai. E além, eu tenho o caso, a carga do monopolo aqui, que já dificulta isso, né? Então, a gente faz usa esse formalismo aqui, que eu posso explicar para vocês na sessão de perguntas, para espaços não assintoticamente planos, tá certo? Então, o raio, ele vem, né? Ele se desvia próximo do objeto, né? E segue em diante. Porém, o espaço, ele vem a partir de um ponto finito, né? Não infinito, um ponto finito, R φ, né? Aqui no caso, a equação da órbita, né? A solução da equação da órbita. Então, o valor que a gente encontra, pessoal, essa discussão aqui eu posso fazer melhor para vocês nas perguntas, mas o que acontece, né? Na literatura há uma discussão aí sobre o valor desse ângulo de deflexão, que seria isso aqui, né? A medida, né, do ângulo de deflexão. Se não houvesse, na teoria newtoniana, isso aqui passaria direto, esse raio, né? Ele vem daqui e vai embora, né? Só que na relatividade geral ele se desvia, então por conta da curvatura, né? E isso aqui é o que a gente chama de ângulo de deflexão, que ele é 2 vezes esse ângulo que aparece aqui. Só que isso aí é uma relação que muita gente
para espaços não assintoticamente planos, continuavam usando, embora isso venha da geometria euclidiana, né? Se a gente pegar a geometria euclidiana, um aluno no 9º ano, né, consegue descobrir isso aqui, porque ele usa a geometria euclidiana. Então, apesar disso, será muito utilizado essa hipótese equivocada. Então, aqui a gente corrigiu isso também, tá? No caso, o ângulo de deflexão, ele vem ser isto aqui, né, com essas correções. Claro, quando se zero e alfa quadrado é zero, a gente recupera o valor da relatividade geral. Então, essas correções aqui, elas são, como eu falei, potencialmente observáveis, né, e capazes de identificar, para nós, a presença de um defeito topológico no interior de um buraco negro, por exemplo. Tá certo? Então, por isso que esse resultado é bastante importante. Ok? Então, num trabalho aqui mais recente, vou passar, isso aqui vai ser bem rápido, pessoal, prometo, na tentativa de a gente utilizar um defeito desse tipo para gerar o que a gente chama de estrutura Book-Brana. Né? Estrutura Book-Brana na verdade, é um modelo para o universo, mas assim, não é apenas o universo, mas é um modelo de dimensões extras, né, que assume que existem dimensões extras, vou já explicar aqui por quê, e que a gente está imerso num espaço, num subespaço desse espaço maior. Tá? Então, esse subespaço é chamado de Brana e esse espaço maior de Book. Né? Então, vamos lá para não ficar muito abstrato. Vamos fazer aqui alguns comentários. Isso é o que a gente chama de modelo de mundo Brana. Certo? Por que eles surgiram, esses modelos? Né? Eles surgiram devido ao que a gente chama de problema da hierarquia. Que é basicamente o seguinte: por que a escala eletrofraca ela é muito menor que a escala de Planck? Eu vou traduzir isso aqui numa linguagem muito mais simples que vocês vão entender. Por que a gravidade é tão mais fraca que as outras? Isso é uma maneira simples de falar essa coisa complicada que está escrita aí. Por que a gravidade é tão mais fraca em relação às outras? Você pega um ímã, uma moeda, né, aproxima, você pega vê que aquele pequeno ímã é capaz de superar a gravidade com que a Terra puxa aquela moeda. Né? Então, é uma maneira simplória da gente ilustrar que a gravidade é muito mais fraca do que todas as outras interações. Né? Isso tem a ver com o que a gente chama de problema da hierarquia. O que produz isso? Como que isso é descrito, né? A partir de primeiros princípios? Então, por isso surgiram esses modelos de Branas. Né? Esse modelo de Brana é o seguinte, né? Nos diz o seguinte, que eu tenho uma Brana, tenho duas superfícies, pensem Branas como superfícies, certo? Esse aqui é o nosso universo, onde nós estamos, e aqui estão todas as partículas do modelo padrão, que estão concentradas nele, certo? E aqui eu tenho uma segunda Brana, uma segunda superfície. Então, eu tenho aí um espaço de 5 dimensões, certo? Espaço de 4 dimensões está aqui. Eu tenho uma dimensão transversa adicional que completa o espaço de 5 dimensões e que cai aqui numa segunda Brana. Tá? A gravidade está localizada aqui e não aqui. Só que a gravidade, essas partículas aqui do modelo padrão, do que nós somos feitos, por exemplo, né, a matéria, e as interações, igualmente, do modelo padrão, né, interação eletrofraca, né, eletromagnética, fraca e nuclear, estão todas confinadas aqui. A gravidade está na outra, na Brana vizinha. Ela, ao contrário dessas aqui, ela pode escapar de sua Brana. Ela permeia todo o bulk, devido exatamente ao princípio da equivalência. A gravidade é universal, ela está em tudo. Né? Lembra que eu comecei falando assim, né? Então, ela está em tudo, ela consegue escapar. Só que aqui, ela chega em parte da teoria da interação gravitacional. Com isso, ela chega diluída e, portanto, mais fraca. Tá? Isso aí parece um negócio meio muito qualitativo, né? Mas existe uma forma, nesse trabalho, né, um TRL de 1998, isso é tudo devidamente formalizado. Né? Então, por exemplo, isso aqui, como que eles fazem isso? Né? Como que eles modelam isso? Né? Usando uma métrica desse tipo aqui você tem uma métrica em 4 dimensões, aqui a dimensão extra, adicional, transversa,
a dimensão, a dimensão, a superfície quadridimensional, né? E esse termo que aparece aqui, ele é fundamental por quê? Porque ele, quando nós utilizamos isso, através de, enfim, tem todo um procedimento, nós conseguimos utilizá-lo para comparar as escalas. Ele aparece aqui exatamente na frente aqui da escala de Planck. Então, ele descreve esse gap a partir de uma teoria, de primeiros princípios. Tá certo? Ou seja, descreve aquele fenômeno do ímã que eu mostrei. Esse é um negócio muito complicado, mas ele é descrever coisas simples. Entendeu? Para isso, ele assume, né, uma dimensão extra. Tá? Ok. Isso é um modelo bom. Mas qual é o problema desse modelo? Ele usa aqui um defeito. Esse defeito que é a parede de domínio. Lembra que a gente falou da parede de domínio lá atrás? E a parede de domínio é uma... Eu acho que sumiu um slide aqui. Tá? A parede de domínio é um defeito que, do ponto de vista cosmológico, é problemático. Ela leva a um universo estável, né, que fatalmente é um de Big Crunch, né, que é uma expansão, uma contração, né, até um ponto, né, ou seja, como se estivesse voltando o fio. E ele é um defeito problemático, ao contrário do que a gente está observando no universo. O universo não está caminhando para isso. Né? Então, a ideia aqui é a gente sugerir um outro tipo de defeito. Tá? Então, entra exatamente com defeito com monopólio. Não vou entrar novamente aqui, mas as equações que a gente utiliza é dentro de uma teoria de Brans-Dicke, tá? Na teoria de a relatividade geral enfim, tem problemas. A gente utiliza uma teoria gravitacional alternativa também para descrever isso, né? E a gente chega, no caso, para P igual a 3, né? A gente, enfim, fazendo que escolha, a gente pode chegar nesse elemento de linha, né? E percebam, isso é parecido com essa métrica, é 4 dimensões. Né? Aqui eu faria né? E aqui eu tenho dimensão transversa, igual tem aqui, né? Só que aqui eu tenho essas duas dimensões angulares, essas dimensões não são transversas, ok? Essa são dimensões na brana, dimensões que a gente deveria observar no universo. Observar as três dimensões, segundo esse que está nos dizendo aí. As três dimensões, né, espaciais, mais duas dimensões angulares, só que a gente não observa isso. Tá? Então, qual é o desafio aqui? Eu já vou ficar no fim, né? A gente não está esse problema, a gente descreveu o problema da hierarquia, ou seja, isso aqui, tá? Aquele factor, né? Pessoal, minha conexão aqui caiu. Bom, pelo menos pelo que o Moisés falou, não faz tanto tempo. Então pelo menos acho que a boa parte, não sei onde eu parei. Então, no finalzinho já. Mas eu acho que deu para. Eu estou conectado aqui a partir do meu celular, como roteador, viu? Então, talvez fique um pouco instável, por isso eu vou deixar a câmera desligada. Mas, bom, é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. E deixa eu ver se eu consigo. Será que eu consigo? Não, acho que não. Tem como ver as perguntas? Tem uma pergunta que escreveram. Claro. Vamos lá. Eu queria saber se existe alguma relação entre esses defeitos topológicos com a violação da segunda identidade de Bianchi, o tensor de curvatura de Riemann. Até onde eu sei, essa violação implica na presença do tensor de torção, que por sua vez modifica a geometria de Riemann, no caso, eletromagnético. Não, Renan, não tem a ver, não. Isso aí é uma coisa vindo do setor, do que a gente chama de setor de matéria, ok? Então, a presença de torção muda o setor geométrico. A relatividade geral, as equações de Einstein têm dois setores, né? O lado direito e o lado esquerdo, né? Que a gente convencionou chamar de lado direito e lado esquerdo das equações de Einstein. O lado direito é a matéria, o lado esquerdo geometria. Então, a presença do tensor de torção tem a ver com o lado esquerdo. E ao passo que, enfim, o que a gente discutiu aqui, né, refere-se ao lado material, ok? Presença
de um tipo de, enfim, algum tipo de matéria, né? A gente tá falando sobre isso. Tudo bem? Beleza. Pessoal, mas alguém tem alguma pergunta? Tiago, uma pergunta. E as cordas cósmicas? Sim. Também se encaixam dentro desse tipo de efeito topológico? Se encaixam, se encaixam. Como eu falei, né? É um defeito linear, tá certo? Uhum. Defeito linear. E no caso das cordas cósmicas, eu cheguei a falar da parte de Branas, É o início. o início. Pois é, isso que eu não sei se eu consegui falar disso aqui, infelizmente. O que acontece? Para o caso das cordas cósmicas, é possível fazer um modelo de mundo Brana também, parecido com aquele, só que ele não consegue evitar o problema da gangorra. Eu falei do problema da gangorra? Vocês Não, pegaram? não, não, Ai, nessa que parte pena. não. Que pena. Deixa eu ver se eu consigo aqui, cara. Aproveitar que tá bom. Deixa eu ver aqui. Moisés, estão aí? Tá para ver, sim. Dá para ver, né? Eu vou até Isso. deixar assim para não vou nem deixar a tela. Eu parei onde? Você lembra? Aqui? Aí, nessa Ah, figura. No cheguei a finalzinho explicar? dela. Tá, ok. Isso aqui, bom, não sei se ficou claro como que isso aqui descreve o problema da hierarquia, né? A diferença, aquele gap lá entre a gravidade e as outras forças. Não sei Isso. cheguei a explicar essa parte? Chegou. Que a gravidade fica localizada aqui, as partículas do modelo padrão e suas interações aqui. E aí a gravidade ela pode permear todo o bulk, todas as dimensões, e ela chega aqui mais fraca. Isso aqui é uma parede de domínio, né? Essas superfícies são defeitos também, são paredes de domínio, só que paredes de domínio são instáveis. Do ponto de vista cosmológico, são instáveis, ela leva a um colapso do universo, né? A presença delas. Então, procura-se outros defeitos para modelar isso aí. Né? Então, cordas cósmicas foi utilizado também há um tempo atrás, inclusive por um colaborador meu nesse trabalho aqui. Né? E, no caso de monopolo global, a gente fez. Né? A gente fez aqui, e a vantagem é que nós conseguimos, o que a gente, a métrica que a gente tem é esta aqui. E o que a gente quer? A gente tem uma brana bem aqui, percebe? Igual, bem parecido com isso aqui. Inclusive, esse termo aqui que a gente chama de warp factor. É esse termo exponencial que descreve esse gap entre as interações, entre a gravidade e o resto. Tá ok? Então, a gente precisa que esse termo aqui seja arbitrariamente pequeno para que o princípio da hierarquia seja pequeno o suficiente para descrever esse gap. Mas, o que acontece? A gente tem essas dimensões extras aqui, que são dimensões que não são transversas. Né? Essa aqui é a dimensão transversa, R. Né? R é uma dimensão transversa, a brana. Ou seja, dimensões que a gente na brana não vê. Só que aqui não são. São dimensões que estariam na brana. Ou seja, nós aqui tivemos as três dimensões espaciais, deveríamos ver essas duas dimensões angulares também. Só que não vemos. Então, isso aqui tem que ser bem pequeno. Isso é o chamado problema da gangorra, ou seesaw, que é o seguinte, isso aqui tem que ser muito pequeno, isso aqui também. Só que em modelos desse tipo, é comum nós termos uma gangorra, ou seja, quando um é grande, outro é pequeno, quando é um pequeno, outro grande. Né? E aqui no nosso modelo, só para resumir bem, né, nós conseguimos uma condição para que isso seja verificado, essa condição, tá? Para que seja verificado, evitado, né, o seesaw, né, o problema da gangorra, e, ao mesmo tempo, o problema da hierarquia seja respondido, né? Então, Moisés, só sobre corda cósmica consegue essa primeira parte, mas não consegue isso aqui. Ok? Tá. Então, é isso. Beleza. Pessoal, mais alguma pergunta? Sim, professor, eu tenho uma questão. Pode Pois não, perguntar. quem está falando? Gilberto. Pode falar, Gilberto, estou te ouvindo.
Sim, eu fiquei um pouco atento quando falou do potencial gravitacional repulsivo. Disse Sim. que a massa negativa era o potencial gravitacional repulsivo. Existe alguma razão de usar-se o termo massa negativa ou não sei qual é o motivo mesmo que se usa massa negativa ao invés de potencial gravitacional repulsivo? Ok, é porque o que que acontece? Na relatividade geral, né, quando a gente obtém a equação, não sei se eu consigo fazer aqui uma lousa, deixa eu tentar aqui para te mostrar de forma mais compreensiva. Criando, não sei se talvez fique um pouco pesado, mas vou tentar. A massa, o Gilberto, ela aparece como uma constante de integração, tá? Ela aparece como constante de integração que quando a gente faz o limite newtoniano, ou seja, o limite em que a teoria da relatividade geral recai, o que a gente obtém, a solução, né? Peraí, deixa eu ver se eu consigo. O que a gente obtém na relatividade geral é algo desse tipo aqui, uma constante de integração sobre R dt2 menos, aí aqui 1 menos C sobre R menos 1 dr2 menos R quadrado e aquela parte angular aqui, né? A parte angular. Aí a gente olha para o seguinte, bom, tem essa constante aqui. Para a gente recuperar o limite newtoniano da relatividade geral, esse C tem que ser 2Gn. Então, a massa, ela aparece aqui como uma constante de integração. Tá ok? Agora, é claro que isso tudo aqui é um potencial gravitacional. Potencial gravitacional é isso aí, GnR. Tá ok? Então, a massa negativa que aparece aqui, você pode interpretar como um potencial gravitacional que está com sinal trocado. Tá? Que é menos, né? Uma massa negativa com sinal trocado. Tá? No caso, um potencial que é mais, né? G, que é um potencial repulsivo. Então, assim, por que que não é exatamente a massa? Porque essa massa aqui é a massa newtoniana, não é a massa da relatividade geral, ok? É a massa que um observador muito longe da fonte enxerga. Aí talvez isso tenha confundido um pouco para você, mas eu vou tentar explicar o seguinte, olha só. A gravidade, a gravidade, ela afeta tudo. E o campo gravitacional, ele tem energia. Energia na relatividade é massa. Então, a própria gravidade, ela gera massa. Ela tem massa também, né? Falando assim, em termos simples, né? Então, a definição local de massa, aquela definição localizada de massa que a gente tem na mecânica newtoniana, na física clássica, né? Na relatividade geral, ela não é possível. Uma definição localizada, tá ok? Porque a gravidade ela está em todo o espaço. Então, isso é uma coisa um pouquinho, isso é um desafio, né? Então, o máximo que a gente pode fazer é definir uma massa newtoniana, uma massa que um observador muito longe vai enxergar, como sendo uma massa, como sendo aquela massa localizada, tá ok? Mas a massa, na relatividade geral, seria algo que dependeria da posição, do espaço, né? A rigor, tá? A rigor, seria assim. Mas na prática, o que a gente fala de massa é sempre, em gravitação, é sempre a massa newtoniana. Ok? Então é isso, é só uma interpretação por conta uma interpretação simples, né? Como potencial repulsivo por causa daquele sinal ali. Tá? Então, como aparece o potencial gravitacional é proporcional à massa, ele vai ser sensível ao seu sinal. Né? A natureza dele muda conforme o sinal. Se é positivo, vai ser um potencial atrativo, como é da natureza dos potenciais gravitacionais que a gente está acostumado. Né? Mas se a massa essa constante parecer negativa, vai ser um potencial repulsivo. Né? Então é isso. Respondi ou Bom, tem alguma coisa que ficou? não, muito obrigado, já percebi. Tá, obrigado.
Pessoal, mais alguma pergunta? Ninguém mais? Então, pessoal, o Thiago, muito obrigado pela sua apresentação, muito legal o seu trabalho. Tá, obrigado, Moisés. Foi muito, muito Eu ia interessante. falar sobre o último trabalho, né? Mas eu achei que ia ficar meio pesado, porque é um trabalho que tem muitas. E achei mais interessante introduzir ali defeitos a partir de coisas mais simples e não falar tanto do trabalho último. E eu vou deixar para falar no outro seminário, se possível, desse outro trabalho com mais detalhes, né? Já tendo, né, tendo uma oportunidade de falar dos conceitos, né, mais simples por trás do que eu trabalho, né, do que eu faço. Beleza, tchau. Então, pessoal, a próxima semana temos o próximo seminário, então a gente se vê. Muito obrigado, Thiago. Tá, obrigado, Moisés. Obrigado por todos aí pela atenção e um abraço.